preparar banquetes em suas casas e convidavam suas 3 irmãs para celebrar com eles. Quando terminavam esses dias de festa, Jó mandava chamar seus filhos a fim de purificá-los, levantando-se de manhã bem cedo, e oferecia um holocausto em favor de cada um deles. Pois pensava Jó: pode ser que meus filhos tenham pecado e amaldiçoado a Deus em seu coração. Então essa era a prática habitual de Jó. Amém? Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Então nós temos aqui esse texto, irmãos, que nos fala acerca desse personagem. Quando nós lemos aqui no capítulo de número 1, nós encontramos essa narrativa, a narrativa de um homem que morava em Urs. Esse homem, chamado Jó, era um homem íntegro, era um homem reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Jó, ele é esse homem a qual os primeiros versículos desse livro descreve a piedade desse homem, descreve nesse contexto aqui a forma como Jó vivia dentro de seu lar, a forma como Jó ele se sentava, se levantava, trabalhava, atendia, tinha uma atenção especial para com toda a sua família. Então, quando nós lemos, é importante que você também, ao chegar em sua casa, possa reler esse texto. Capítulo 1 vai falar um pouco sobre a vida de Jó e a vida da sua família. Então não deixe de fazer isso. Então Jó, ele tinha essa postura em seu lar. Mas lendo também outros textos, nós vamos ver aqui uma abordagem do apóstolo Paulo, quando ele escreve na primeira carta a Timóteo, no capítulo 3, nós vemos Paulo fazendo aqui uma abordagem maravilhosa, e ele vai dizer o seguinte: olha, esta é uma afirmação digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma tarefa honrosa, portanto o bispo deve ter uma vida irrepreensível, deve ser marido de uma só mulher, ter autocontrole, viver sabiamente e ter boa reputação, deve ser hospitaleiro, deve ser apto para ensinar, não deve beber vinho em excesso, nem ser violento, antes deve ser amável, pacífico e desapegado do dinheiro. Verso de número 4 diz: deve liderar bem a sua própria família e ter filhos que os respeitem e lhes obedeçam, pois se um homem não é capaz de liderar a própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? E agora o verso 8 diz o seguinte: da mesma forma os diáconos devem ser respeitáveis e ter integridade. Verso 9, devem ser comprometidos com o segredo da fé e viver com a consciência limpa. Aleluia. Vejamos como a palavra de Deus é clara. Ela nos diz que nós devemos ter todas essas qualidades, habilidades, e talvez alguns estejam pensando: mas eu não tenho essas habilidades, ou tenho dificuldade com essas habilidades. Eu já quero te dizer que tudo é possível. Tudo é possível. Tudo é possível. Ninguém aqui nasceu sabendo. Ninguém nasceu sabendo. Principalmente, irmãos, tratando-se de alguém que está vivendo uma experiência no casamento, e essa experiência, ela precisa ser vivida. E no processo da experiência diária, familiar, conjugal, a gente tropeça em muitas coisas. É isso, não é? É verdade, não é? A gente tropeça em muita coisa. Muitas vezes, como pai, a primeira vez, como pai, um pai de... todo mundo chama o pai de primeira viagem. E geralmente, tem muitos deles que focam a sua instrução, a sua forma de
ensinar os filhos, de criar os filhos, de educar os filhos, baseado naquilo que ele trouxe de casa. É assim, não é? Todo mundo teve uma lição em casa. Todo mundo aprendeu com o pai em casa. Todo mundo aprendeu com a família em casa. E é assim. E aí, às vezes, a gente também corre o risco de cometer também alguns erros que os nossos pais cometeram. Não é verdade? É isso ou não é? Então, mas a gente vai buscando orientação na palavra de Deus. E eu louvo a Deus porque ao longo, no dia 17 de abril, eu e minha esposa, completamos 28 anos de casados. Para a glória de Deus. E eu louvo muito a Deus, agradeço a Deus, porque Deus tem nos ensinado. Sabe, irmãos, Deus tem nos ensinado a viver a vida a dois e a vida em família. E como aprendiz que somos, ainda estamos no processo. Estamos no processo da aprendizagem, né? Logo, se Deus permitir, completaremos nossos 30, se Deus permitir, iremos os 40, e assim, sucessivamente. Esse é o nosso desejo. Eu disse para ela que ficamos velhinhos, de cacetinho, né? Né? Com a bengalinha e talvez até trocando a dentadura. Não vai acontecer isso, talvez, porque nós estamos cuidando bem dos dentes. Nós estamos cuidando, estamos indo ao dentista, e provavelmente que talvez isso não aconteça, mas talvez a gente ajude o outro a puxar a carne dura, né? É brincadeira, meus irmãos, é só apenas um quebra-gelo. Mas nós louvamos a Deus, meus irmãos, porque a Bíblia, ela é o livro que nos ensina. Louvado seja Deus por isso, porque não é a vida secular, não é a faculdade, não é a filosofia, não é o que alguém disse, mas é o que a palavra do Senhor todo dia nos ensina a viver de acordo com a vontade de Deus. E isso é maravilhoso, porque Deus ele nos ensina, Ele é o melhor, Deus é o melhor instrutor, e Ele ensina-nos a viver um para o outro. Deus nos ensina a viver em comunhão, Deus nos ensina a viver em família, Deus nos ensina a viver em sociedade, Deus nos ensina a viver como comunidade, como irmãos em Cristo. Deus nos ensina todas as lições que nós precisamos aprender nesta vida. E quem é que não precisa de aprender a lição? Todo dia Deus está pronto a nos ensinar uma nova lição. Mas hoje nós estamos aprendendo com Jó, esse homem que nós falamos desde o princípio. Estamos aprendendo também com o apóstolo Paulo. Ele nos ensina, ele nos dá lição. Porque você já imaginou, irmãos, quando nós tomamos a posição de servo de Deus, independente de sermos diáconos, independente de ser um bispo ou presbítero, independente de ser um pastor, nós temos um compromisso com Deus. E ter compromisso com Deus é ter compromisso também com a família. Porque, pelo que nós entendemos da Bíblia Sagrada, nós temos nosso primeiro compromisso. Com quem é o primeiro compromisso? Deixa eu ver se vocês sabem. Primeiro compromisso é com quem? Com Deus. Por que Deus? Porque Deus é o princípio de tudo. Eu e você, nós não existíamos, e Ele nos trouxe à existência na briga de milhões de espermatozoides no ventre da nossa mãe. Deus permitiu que eu e você fecundasse e nascêssemos e nos tornássemos homem. Então, primeiramente, a glória e a honra é para quem? Para Deus. A Ele seja dada a honra, a glória e o louvor. Em segundo lugar, é a nossa família. Você sabia que não é a obra de Deus? Não é. Nós devemos toda a atenção, primeiramente a Deus. Aquele que nos faz abrir os olhos todo dia. Não é a esposa, não é os filhos, é Deus. Todos os dias que você deita e dorme, o salmista diz: deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Então é Ele que nos faz levantar todos os dias. E aí a gente diz: papai, muito obrigado. Papai, muito obrigado por mais uma noite.
Obrigado, papai, por mais um dia que está começando. E aí, eu costumo sempre falar com meu pai: pai, eu te agradeço. Eu caminhando pela casa e dizendo: papai, gratidão ao Senhor. Gratidão pelos meus pés que pisam e sustentam o meu corpo. Pai, gratidão a ti pela capacidade de compreender, de entender. Muito grato a ti por respirar. Obrigado. E aí, a gente parte para a família, abraçar a esposa. Minha esposa é prova disso. Todas as manhãs eu abraço, eu beijo, pergunto como foi a sua noite. Você dormiu bem? Descansou bem? Poxa, mas não dormiu do seu lado? Não é? Talvez alguém questione: não dormiu do seu lado, pastor? Tem que perguntar se dormiu bem? Claro. Você agarrou no sono, não viu mais nada. Ela agarrou no sono, não viu mais nada. Você não sabe o que rolou do outro lado, né? Mas aí nós temos esse compromisso de saber do outro. Como está? Como você está? Você dormiu bem, acordou bem? Você está bem? Estou bem, estou bem. Quando o filho levanta: bom dia, meu filho, como você está? Você está bem? Dormiu bem? Acordou bem? Bom dia, pai. Tudo bem. Ok, maravilha. É isso. E aí a gente toca a vida, o dia fica leve, o dia fica gostoso, o dia fica amável, porque Deus em primeiro lugar, família em segundo lugar, e aí as demais coisas a gente vai fazendo, organizando, e Deus vai nos dando graça. Mas a gente precisa ter um compromisso com a família, sim ou não? Compromisso com a família. E esse compromisso a gente deve buscar primeiramente em ter comunhão. Foi o que foi pregado quarta-feira. Aleluia. E aí, como nós lemos aqui que Paulo, meus irmãos, o apóstolo do Senhor, ele, diante dessa carta, ele faz uma elaboração das qualidades que um homem chamado por Deus. Deixa eu ver os homens que foram chamados por Deus aqui. Cadê os homens que foram chamados por Deus? Louvado seja Deus pela sua vida, homem. Cadê as mulheres que foram chamadas por Deus aqui? Aleluia, louvado seja Deus pela sua vida, mulheres. Então o apóstolo Paulo, ele nos chama a nossa atenção, ele faz uma elaboração sobre as qualidades do caráter desse homem, dessa mulher, que de fato está com a responsabilidade, com o chamado de cuidar da família. E cuidar da família é cuidar de um patrimônio que não é seu. Você sabia? Quando você cuida da família, você está cuidando de um patrimônio que propriamente não é seu. Sabia? Você canta dizendo assim: minha família foi Deus que me deu, tudo que eu tenho foi Deus que me deu, foi Deus que me deu, foi Deus que me deu, tudo que eu tenho foi Deus que me deu. Então, se Deus lhe deu, lá nos Salmos de número 127, se não me falha a memória, vai dizer que os filhos, no finalzinho lá do texto, vai dizer que os filhos são herança do Senhor. E se os filhos são herança, nós sabemos que nós estamos cuidando de um bem que alguém nos entregou para cuidar. Você que é casado, Deus lhe deu uma esposa para você cuidar dela. E aí eu fico muito chateado, viu, irmãos, vocês que estão se preparando para casar, ou você que já é casado, eu fico chateado, porque quando os abençoados estão namorando, eles vivem grudados igual o carrapato. É, irmão, já viu um carrapato grudado? Grudado. Mas minha esposa era assim, igual chiclete. Ah, ela está dizendo aí, ó. Aí anda grudadinho quando está namorando, grudado, vai para um canto, vai para o outro. Depois que casa, vai um na frente e outro atrás. Que coisa feia, que coisa feia. Preserva o seu relacionamento, preserva a comunhão, porque, quer ou não, meus irmãos, tudo isso nós transmitimos a graça de Deus no casamento para outras pessoas.
Aí tem pessoas que vai talvez até discordar, dizer, às vezes está quebrando pau em casa e vai andar de braços dados. Irmãos, não existe casamento perfeito. Às vezes o casal, ele às vezes discute. Às vezes tem alguma situação que às vezes discute, mas isso não quer dizer que uma discussão vai levar o casal a ficar bicudo o dia todo, a semana toda. Existe o perdão. É preciso consertar e vir para a casa do Senhor ou para onde for, vai para o mercado fazer compra, vai de mão grudada. Vai lembrando de quando começaram o namoro. Vai olhando para as qualidades dessa pessoa, vai admirando e vai pedindo a Deus que comece a multiplicar o amor por essa pessoa. Porque, irmãos, casamento é decisão, amar é decisão. Amar não é sentimento, como muitas pessoas acham. Então, para você manter o seu casamento e você manter a sua família, é preciso tomar uma decisão de amar. Sabe, irmãos? Sabe por que a Bíblia nos ensina que não é um sentimento? Você já imaginou? Ei, preste atenção. Você já imaginou se Deus fosse usar o sentimento para nos amar? Onde estaria o sentimento de Deus por nós, uma raça ruim, pecadora, cheia de defeitos, cheia de pecados, cheia de erro, obstinado, não queria Deus, não queria salvação, não queria nada, só queria pecar. E aí? E ainda virava as costas para Deus, inimigos de Deus. Se fosse sentimento, onde estava eu e você? Aonde? Você não quer dizer, né? Mas eu vou falar. Se Deus fosse nos atender por sentimento de amor, saiba, irmão, que nunca seríamos amados por Deus. Nós estaríamos condenados ao inferno. Essa era a nossa sentença. Mas sabe o que aconteceu? Deus decidiu. Deus amou o mundo de tal maneira que deu por amor. Por amor. Aí Paulo vem dizendo, o homem precisa também, assim como Cristo se deu pela sua igreja, se entregou por ela, o homem precisa também fazer a mesma coisa. Amém? Receba essa palavra em nome de Jesus. Mas nós vamos continuar. Estou abrindo aqui, irmão, isso aqui não estava no contexto da pregação. Mas Deus me direcionou para falar isso. Eu tenho certeza que tem casais aqui que está recebendo essa palavra como remédio, como um tônico, como uma poção para a sua vida conjugal. Amém? A palavra de Deus, ela tem seu endereço. Deus não joga a palavra, ela não volta vazia. A palavra não cai por terra, ela tem o seu fim para cumprir. Aleluia, aleluia. Então, meus irmãos, diante de todas essas realidades que eu disse aqui, nós somos o que somos dentro do nosso lar, sim ou não? Nós não podemos viver de fachada. Nós precisamos ser o que somos, dentro da nossa casa, na igreja, na sociedade, onde nós formos. Nós não podemos de forma nenhuma vivermos mascarados, mas nós devemos viver a realidade de um homem de Deus e de uma mulher de Deus. Repita comigo, devemos viver a realidade de um homem de Deus e de uma mulher de Deus. Essa é a realidade que precisamos, onde nós formos, onde nós estivermos. Nós somos e devemos ser o que nós somos. E nós devemos nunca nos esquecer que Deus é soberano. Deus é soberano, Ele conhece a mim e a você. Então, a palavra de Deus, ela é eterna. E quando nós depositamos a nossa confiança em Deus, em Sua palavra, a palavra de Deus, ela é poderosa, ela é digna de toda aceitação. Ela age em nós, a palavra de Deus é viva. Quando nós nos voltamos para a palavra de Deus, nós entendemos que Jesus, Ele é digno de todo louvor, Ele é digno de toda exaltação, Ele é digno de toda glória. Mas, meus irmãos, eu quero dizer para você, que mesmo que o seu casamento não esteja tão bem sucedido, mesmo que o seu casamento esteja enfrentando alguns desafios, e muitas vezes para melhorar, o que acontece? O que acontece, meus irmãos? Muitas vezes piora até.
Às vezes nós vivenciamos situações que você pensa que é o fim. Você pensa que é o fim do relacionamento, você pensa que é o fim do casamento. Mas Deus está no céu. Existe um Deus que vela pelo seu casamento. Existe um Deus que vela pela sua família. Existe um Deus, quando Deus olha para o seu casamento, Deus não só olha o seu casamento, Deus olha a sua família. Deus olha a sua casa. E Deus sabe dos desafios que você precisa enfrentar para que as coisas voltem ao seu lugar, para que as coisas elas possam até mesmo tomar um outro rumo diferente, num outro sentido, sentido este direcionado pela palavra de Deus. E quando isso acontece, a vida conjugal e a vida da família, ela toma um rumo ainda melhor. Sabia que as coisas podem ficar melhor? Eu sempre costumo dizer em nossos aconselhamentos, junto com minha esposa, muitas vezes quando nós vamos aconselhar algum casal que está em crise, algum casal que está à beira de um divórcio, muitas vezes nós explicamos a nossa realidade, como foi no início. Larine, ela disse aqui, ela testemunhou aqui dizendo realmente que o início de casamento não é fácil, e não é fácil mesmo. Todos enfrentam dificuldades, desafios que precisam ser vencidos, mas se permanecer em Cristo, em sua palavra, vence, porque o que Deus tem, o melhor de Deus, eu quero dizer para você, que começou tão na lua de mel, né? Que tudo começou maravilhosamente, gloriosamente na lua de mel. Eu quero dizer para você, que mesmo que você esteja passando por uma lua de fel, Jesus tem o melhor para a sua vida. Sabe, irmãos, a Bíblia declara para mim e para você, que o final é melhor do que o começo. Você pode se alegrar com essa palavra? Sabe por quê, irmãos? Porque lá no final, você vai olhar para trás e vai dizer assim: puxa, 30 anos, 40 anos, estou aqui, minha velha, eu cuidando de você, e você cuidando de mim. Olha, os nossos netos já chegaram, os nossos netinhos, os filhos já casaram, já bateram asa. E aí a gente fica feliz da vida. E aí a gente vai tendo essa felicidade, essa alegria de poder chegar lá no final. Por isso, você não pode desistir do seu casamento. Por isso, você não deve desistir da sua família. Você deve confiar em Deus. O final será melhor do que o começo. Aleluia! Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor eternamente. Talvez muitos não acreditem, mas não acredita porque você não passou pelo que eu passei. Você não passou pelo que eu e minha esposa passamos no nosso relacionamento. Eu já contei algumas vezes e faço questão de repetir. Depois de alguns anos de casado, poucos anos de casados, nós pensamos na verdade eu cheguei para o meu sogro e disse: não quero mais, não dá mais. Mas ele me disse uma coisa, ele nos disse uma coisa. Eles disseram: vocês precisam orar. Vocês não estão orando pouco. Vocês estão orando pouco, ou talvez não estejam nem orando em favor do casamento de vocês. Vocês precisam se colocar na oração. A família precisa orar. A família precisa interceder a Deus. E Deus é bom demais conosco. Sabe, irmãos, eu sempre acreditei de que Deus não permite nada, porque existem coisas na nossa vida que é para amadurecer, tem coisa que é para crescer, tem coisa que é para a gente acordar para a vida, tem coisa que é para a gente saber como resolver, porque de nós mesmos não sabemos, mas quando nós buscamos ao Senhor, Ele tem o caminho certo, Ele tem a diretriz, Ele tem a direção certa, e aí a gente aprende com Deus. E esse aprendizado com Deus, sabe, irmãos, é como se nós estivéssemos na escola familiar de Deus. Você entende? Escola familiar de Deus. Deus treinando o esposo, Deus treinando a esposa, Deus treinando a família, passando por processos para aprenderem a lição
e trabalhar com outras pessoas que possivelmente passarão pelos mesmos processos. Deus não vai vir em pessoa para poder instruir. Deus não vai vir pessoalmente e dizer: meu filho, olha, faça assim que vai dar certo. Olha, meu filho, ouça sua esposa. Olha, meu filho, minha filha, ame seu esposo. Dê atenção para ele, cuide da casa, cuide da comida. Deus não vai vir para fazer isso. Deus está treinando pessoas. Deus é especialista em treinar casais, em treinar famílias para os desafios da vida, da família, principalmente neste século. Deus é poderoso para fazer isso. Meus irmãos, eu esqueci do relógio. Aleluia. Mas a Bíblia diz, a Bíblia nos chama a atenção acerca de tudo isso. Talvez você esteja desesperado porque os seus filhos não estão na posição que deveriam estar. Talvez os seus filhos estejam distante da realidade do caminho do Senhor. Assim como os nossos filhos hoje encontram-se distante da comunhão com Cristo. Mas o meu coração está em paz. O nosso coração está em paz. Todos os dias nós batemos no peito e dizemos para nós mesmos e falamos para Deus: Deus, o Senhor plantou a sua eternidade no coração dos nossos filhos. Eles são teus e o Senhor os trará no tempo certo. E quando o Senhor trouxer, será uma dinamite nas mãos do Senhor. Nós cremos na manifestação de Deus. Depois de uma vida inteira, o Senhor trabalha para fazer as coisas acontecerem de uma outra forma. Aleluia. Mas nós estamos em oração. Você tem orado pela sua família? Você tem orado pela sua casa? Você tem colocado a sua família debaixo dos joelhos? Você tem dedicado em oração momentos específicos em favor dos seus filhos? Filhos, vocês têm colocado os seus joelhos no chão em favor dos seus pais? Assim como os pais precisam orar pelos filhos, os filhos precisam orar pelos pais, para que os pais sejam fortalecidos no Senhor, para que os pais respeitem o seu cônjuge e possam viver em comunhão com toda a família. E a Bíblia diz, irmãos, que Deus, Ele dá testemunho de uma pessoa chamada Jó, desse homem. Jó, ele tinha um caráter ilibado, ele tinha uma preocupação em relação à sua família. Quando nós lemos o texto de Jó, nós observamos como a bênção de Deus, ela pairava sobre a vida de Jó. Jó era um homem abençoadíssimo. Jó era abençoado não era só porque ele tinha riquezas, mas é porque ele vivia temendo ao Senhor. A bênção de Deus estava sobre Jó, e Jó tinha uma forma muito séria de lidar com a sua família. Jó olhava para a sua família e realmente Jó, ele tinha uma grande responsabilidade. Ele encarava a vida familiar com responsabilidade. Sabe, irmãos, Jó, ele se colocava diante de Deus, ele tinha todo um cuidado especial para com a sua família. Não é à toa que os seus filhos o respeitavam. Os seus filhos viviam sob os seus conselhos. E nós vemos, parece que Deus, Ele cria uma espécie de um palco preparado só para falar das qualidades de Jó, da forma como Jó era, para noticiar realmente como Jó era, esse homem íntegro. Era um homem inculpável, um homem de caráter, era um homem reto, um homem que fazia as coisas certas, um homem que fazia as coisas certas, porém dentro do padrão divino. Porque às vezes nós temos uma tendência de fazer as coisas certas de acordo com o nosso pensamento. Mas Jó, ele fazia as coisas certas de acordo com o padrão de Deus. Quando a gente faz as coisas de acordo com o padrão de Deus, nós estamos certos. Porque nós não estamos fazendo
o que pensamos, mas o que Deus pensa acerca da vida que nós vivemos diante dele. Então Jó era um homem temente a Deus, era um homem que andava na presença de Deus, era um homem que tinha reverência e amor por Deus. O que leva um homem a viver especialmente para sua esposa? O que leva um homem a respeitar a sua esposa e sua família? É o quê? É o temor a Deus, é a reverência a Deus. Se esse homem, se essa mulher, ele não é reverente a Deus, ele não entende que Deus, ele está diante de nós, que os seus olhos estão em todos os lugares. Se nós não entendermos isso, e nós entendemos que quando nós pecamos contra Deus, nós pecamos contra o cônjuge, nós pecamos contra a nossa família. E Jó era esse homem temente a Deus, que andava reverentemente e amava a Deus. A Bíblia diz que Jó, ele se desviava do mal. Diga comigo, se desviava do mal. Isso quer dizer que Jó virava as costas. Jó virava as costas para tudo que era maligno. Tudo que era maligno, Jó dizia assim: não, Deus não está aí, Deus não está nesse negócio, eu estou fora, eu não levo minha família para esses lugares. É o mesmo que, irmãos, eu fico analisando, tem casais que levam os filhos, muitas vezes para uma mesa de bar, às vezes para um baile, muitas vezes para um lugar onde as músicas são músicas profanas, músicas obscenas, músicas que falam tantas besteiras, que revelam partes íntimas do corpo da mulher, que descaracteriza a mulher, que descaracteriza o homem. Irmãos, Deus não fez você para isso. Jó se desviava de tudo isso. Isso não faz parte. Não leve sua família para esses lugares. Leve sua família para o lugar onde Deus habita. Leve sua família para o lugar onde Deus está presente. Um lugar onde Deus vai ensinar a sua família a ser melhor e não ser pior. Sabe por que a sociedade está do jeito que está? É porque muitos pais têm se voltado contra a palavra de Deus, a vontade de Deus, e têm ido para os lugares onde só ensinam os filhos a fumarem, a beberem e muitas vezes a dançar, danças obscenas, né? Músicas que descem em boca de garrafa, pais que compram roupas obscenas para os filhos, roupas curtas que ficam mostrando as partes íntimas da criança, gerando desejos sexuais nos pedófilos, nas pessoas que têm o coração voltado para a pornografia. Mas muitas vezes os culpados são os pais. Você que compra roupa curta para sua filha, roupa mostrando o seio, mostrando o bumbum, mostrando as coxas, isso aí não é roupa de um cristão. Isso aí não compete a nós como família. Isso aí você só está abrindo brecha, abrindo margem para alguém dizer assim: ei, você é isso, você é aquilo. Pai, mãe, converta o guarda-roupa da sua casa, converta a forma de vestir dos seus filhos, que está sob o seu poder. Eu não estou falando de filhos que já são adultos, que já são crescidos, que já fazem o que eles querem, mas filhos que ainda são menores e que estão sob a sua tutela. Você, pai, você, mãe, é responsável pela educação e pelo procedimento dos seus filhos. Talvez você nem goste dessa parte, mas isso faz parte, irmão, do ensino de Deus. O corpo precisa ser, de fato, preservado. A Bíblia diz que todo o nosso corpo, alma e espírito sejam plenamente conservados e irrepreensíveis até a vinda do Senhor. É preciso ter esses cuidados. É virar as costas para tudo que é maligno. Uma roupa curta tem alguma malignidade? Sim ou não? Sim ou não, meus irmãos? Sim. Vai gerar uma espécie de desejo sexual que a Bíblia chama de lascívia. Quando alguém se porta mostrando o seio, mostrando partes íntimas, está gerando sensualidade. Por essa razão é que nós
como servos de Deus, precisamos ter modéstia. O povo de Deus é um povo que se veste bem. O povo de Deus é um povo que se veste de forma ordeira, né? E aí é preciso ter essa mentalidade. Não aceite isso. Receba essa palavra, mas mude. Amém? Vire as costas para tudo que é maligno. Então, meus irmãos, essa foi a notícia que Deus deu acerca de Jó. Que Deus, ele fez questão de repetir, porque Jó já era, ele fazia isso. E Deus apenas repetiu isso para Satanás. Quando ele pergunta, Deus pergunta: tem visto meu servo Jó? E aí Deus faz questão de repetir todas as qualidades de Jó. Mas a Bíblia diz que Jó, ele era um homem que ele tinha preocupação com seus filhos. A Bíblia diz que a prática dos filhos era festejar. Quem é que não gosta de festa? Quem é que não gosta de festa? Todo mundo gosta de festa aqui. Não fica caladinho não. Fica caladinho achando que não gosta não, que você gosta. Quem é que não gosta de festa? Todos nós gostamos. É tão gostoso ter uma festa cristã, uma festa evangélica, uma festa animada. E os filhos de Jó estavam nessa. E a festa deles era banquetear. E eles estavam banqueteando-se na casa um dos outros. Eles tinham comunhão. Repete comigo. A família de Jó tinha comunhão. E essa comunhão era vivida na prática. Eles visitavam a casa, por exemplo, da irmã. Lá tinha a irmã e o cunhado. E eles iam lá festejar. Depois terminava a festa ali, eles iam para a casa do outro festejar. E aí passava dias e dias festejando. Mas Jó, enquanto isso, Jó estava em casa com a esposa. E aí Jó se preocupa: meu Deus, será que meus filhos, como estão meus filhos? Ei pai, você tem se preocupado com seus filhos? Ou você tem entregado para Deus cuidar? Eu já vi muitos pais. Eu já vi muitos pais se eximir da responsabilidade de dizer assim: olha, meus filhos não querem me obedecer. Eu entrego na mão de Deus. Eu entrego na mão de Deus. Tudo menor de idade. Eu entrego na mão de Deus. Ei, vai responder no tribunal. Vai. Assim como o conselho tutelar bate na porta de pais que entregam os filhos, que deixam os filhos soltos na rua aí fazendo e acontecendo. O tribunal do céu também vai ter prestação de contas, viu? Meus irmãos. Tem essa não. Assim na terra como no céu. Amém? Então a Bíblia diz que Jó, ele se preocupava com seus filhos. Meu Deus, será que meus filhos não blasfemaram contra o Senhor? E a Bíblia diz que quando eles terminavam os festejos, a Bíblia diz que Jó, ele chamava, decorrido o turno de dias de seus banquetes, Jó chamava os filhos para santificá-los. Jó fazia uma reunião familiar e dizia assim: ei, eu quero todo mundo aqui na minha presença. Lembra da reunião familiar da casa de Jessé? Lembra? Quando Samuel chegou lá, o sacerdote, aí chegou o profeta Samuel e disse: olha, eu vim sacrificar o Senhor, santificar o Senhor. E aí Samuel pede que reúna toda a família. E ali reuniu a família. A Bíblia diz que naquele momento reuniu toda a casa, mas ainda faltou um que estava no campo, que era Davi. E aí Samuel disse: só vamos sentar à mesa com toda a família. E muitas vezes Deus, Ele quer ter um particular conosco, com toda a nossa família. Deus quer nos ensinar com toda a família. E a Bíblia diz que Jó, ele fazia isso, ele levantava de madrugada, irmãos. Você tem se levantado em oração pela vida dos seus filhos? Você tem orado a Deus exclusivamente pela vida dos seus filhos? Jó, ele orava exclusivamente pela vida dos seus filhos. Ele cuidava de toda a família, mas ele tinha uma preocupação, porque ele não estava presente no dia a dia dos filhos. E a Bíblia diz que ele tanto santificava eles. Santificava de que forma? Apresentava sacrifício a Deus por cada um dos seus filhos. Deus, olha, apresenta esse filho, esse filho, esse filho, e assim sucessivamente. De acordo com o número dele, ele apresentava o sacrifício ao Senhor. Mas outra coisa, ele levantava bem cedo.
Imagino que Jó, ele dedicava a sua vida, ele consagrava ao Senhor em favor da vida dos seus filhos. Mas, irmãos, é importante que nós possamos entender a importância dessa oração pelos nossos filhos. Nós precisamos sempre orar a Deus, colocar diante de Deus, para que os nossos filhos, eles casem. Você tem orado para que Deus prepare uma companheira para os seus filhos? Para que seus filhos não casem com qualquer uma pessoa, que seus filhos não fiquem batendo cabeça, mas que seus filhos casem com uma pessoa que tenha a direção de Deus, que seja bem sucedido na vida de casado, né? Que os seus filhos, eles possam ter filhos, que sejam fecundos, né? Que dê netos, não é isso? Precisamos orar a Deus, meus irmãos, para que Deus venha tocar o coração dos nossos filhos. Deus possa fazer o que nós não podemos fazer. Que Deus trabalhe no coração e na mente dos nossos filhos. Porque às vezes nós aconselhamos, mas muitas vezes parece que o conselho é chato, o conselho é ruim. Os filhos muitas vezes faz bico, acha muito chato correção de pai. Mas depois que fica adulto, eles falam assim: poxa vida, como eu, que apanhava bastante, todos os dias eu agradeço. Nunca entrei em depressão por ter apanhado de cipó, de cinto e de correia, de bainha de facão. Mas todo dia eu falo: Senhor, muito obrigado por aquelas surras. Muito obrigado. Os meninos de hoje precisa muito cuidado, porque senão. É preciso entendermos e orarmos a Deus, para que Deus amadureça os nossos filhos. Para que Deus venha trabalhar na paternidade também dos nossos filhos. Que Deus venha, irmãos, converter o coração dos nossos filhos. Que possamos colocar diante de Deus para que essa conversão, ela seja genuína. Que eles tenham experiências com Deus. Para que o caráter dos nossos filhos sejam trabalhado por Deus. Para que os frutos do Espírito sejam produzidos na vida dos nossos filhos. Para que a conduta deles, eles possam ter uma conduta, uma vida cristã, uma vida com Cristo. Eles possam ter amor pela palavra de Deus. Os nossos filhos, eles possam ser bem-sucedidos no casamento. Os nossos filhos, eles possam, irmãos, ser filhos obedientes ao Senhor. E eles possam também ter um coração generoso. Existem muitas áreas específicas na vida dos nossos filhos, na vida da nossa família, que nós precisamos orar com intensidade e orar especificamente, para que Deus, Ele possa trabalhar no coração, gerando também misericórdia no coração dos nossos filhos, para que eles também pensem em Jesus, que eles amem a Jesus de todo o coração. Que Deus essa noite nos ajude. Nós iremos nesse momento celebrar a ceia do Senhor. Eu já convido o ministério de louvor. Irmãos, foi necessário exceder um pouco hoje, mas é para a nossa melhor aprendizagem. Amém? Você não está perdendo nada por passar alguns minutos a mais na igreja, na casa do Senhor. Amém? Glória a Deus. Nós iremos, os obreiros irão lavar as nossas mãos. Enquanto isso, nós estaremos... O presbítero Joel vai estar dando continuidade à celebração da ceia. Amém? Glória a Deus. Dá uma salva de palmas para Jesus aí, irmãos. Aleluia! Jesus é digno de todo louvor e de toda glória. Aleluia!